Boa noite! Hoje o tema vai ser bom, hein? Um tema que vocês estão pedindo muito aqui na escola, que vocês têm muita dificuldade de lidar na vida pessoal, profissional de vocês. Enfim, é um ciclo que atrapalha todas as áreas. A gente vai entender melhor sobre isso. Vou colocar aqui o tema enquanto vocês vão entrando. A Letícia aí, oi Letícia! Tô muito empolgada porque hoje a gente vai receber, inclusive, uma convidada especial que vocês já devem ter visto. A Diana, a Cíntia da família, sempre por aqui, a Jaque também. Vão mandando, gente, o nome de vocês e o que vocês estão sentindo enquanto esse Instagram vai avisando o pessoal, pra galera entrando, se conectando. Quero saber como é que vocês estão hoje, por favor. A tia Ali, a convidada especial, também vai entrando para fazer essa introdução comigo. Então já vou chamá-la aqui. Muito bem-vinda a ela, Tiane Valdez, que está se conectando aqui comigo. Olá! Boa noite! Como Oi, você Paula, tá? tudo bem? Tudo, e com você? Tô bem, e tu? Tudo Ai, ótimo. muito Boa noite. empolgada. Tô sabendo que você tá na sua nova casinha, né? Acompanhe tudo. Isso! Ai, tô me adaptando aqui ainda à luz e tal. Tô no meio da mudança, me mudei faz 2 dias. Mas obrigada pelo Que legal. convite. Boa noite, galera. Tudo bem? A Érica Obrigada, viu, também pelo convite. entrando Adorei. aqui. Acho que o papo de hoje vai ser muito produtivo, né? Vai ser muito gostoso. Adorei o convite. Ai, foi um prazer. O pessoal estava pedindo muito aqui, Tia, esse tema da procrastinação. Muita gente comenta comigo que é uma das coisas que mais afetam a vida pessoal deles. E antes da gente começar a falar, eu vou pedir então para você se apresentar, assim, que foi um dos grandes motivos que eu acho que esse bate-papo vai ser tão rico, com dicas tão preciosas para a galera que ficar. E, gente, aproveitem para tirar dúvidas, para conversar com a gente, que a gente quer trocar muito com vocês. Então, se apresente, por favor. Beleza. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, eu sou mentora de carreiras e produtividade e eu ajudo quem está exatamente nesse processo de começar um novo projeto, fazer uma transição de carreira, quer começar algo novo, sair de onde está, mas muitas vezes não sabe por onde começar, como se manter motivado, né? Então eu ajudo nessa questão de carreira e produtividade. E aí a Paula me convidou hoje para falar sobre isso, né? Esse dilema da procrastinação. Eu acredito que existem muitos mitos e tabus em relação a isso, né? Algumas coisas que rolam com esse assunto da produtividade. Então, a gente quer desmistificar, tornar isso mais leve, né? Porque rola muita cobrança. A gente vai falar muito sobre isso, da Muita produtividade ser culpa. algo culpa, Uhum. né? É muito emocional É, e a gente não precisa disso, né? Eu acredito que a gente está aqui para se sentir bem. Quando você se sente bem no seu caminho, no seu processo, você realiza mais, você consegue avançar muito mais do que você ficar se cobrando, se culpando, se comparando com outras uhum. pessoas, né? Então eu espero que, além de trazer coisas práticas aqui para você, que você saia se sentindo mais confiante para agir. Exatamente. Essa é a nossa intenção. E até por saber dessa sua linha de trabalho, que você traz uma leveza junto a esse processo, né, de caminhos profissionais serem coerentes com os caminhos pessoais que a gente escolhe. Uma coisa não pode estar desconexa da outra. E eu sei que você traz essa leveza, por isso que eu fiz questão de te chamar aqui. Porque como a gente é uma plataforma aqui na escola que trabalha com inteligência emocional, a gente tem que olhar para esse aspecto. E a procrastinação está diretamente relacionada com as nossas emoções, como a gente vai conversar aqui hoje, né, Ti? Então, eu estou muito empolgada. E, gente, conforme vocês vão entrando aí, já para vocês evitarem a procrastinação das dicas dessa live, convidem 2 amigos para garantir que eles ajudem vocês a seguirem nesse caminho firme, com as dicas tão importantes que a gente vai passar aqui para vocês, né? Então, vão chamando aí. Enquanto a gente vai continuando a abertura dessa live, eu quero começar explicando o óbvio, o que a gente considera procrastinação. Porque como você falou que a gente vai trazer também alguns mitos, muita gente não sabe direito o que é procrastinar, confunde isso. Então, para a gente deixar claro, procrastinar é Uhum. quando você intencionalmente deixa uma tarefa de lado, com frequência.
E isso traz consequências que a gente vai ver aqui. Aquela sensação, culpa, arrependimento. Então, não adianta falar que procrastinar é efeito da minha vida corrida. Eu estou procrastinando porque não dá. O mundo não colabora comigo, o universo, os deuses não colaboram comigo. Você está escolhendo procrastinar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui. Porque às vezes a gente escolhe procrastinar, lavar a louça, vou deixar para depois. Vou deixar para depois arrumar minha cama. Coisas simples do dia a dia. Mas muitas vezes a gente escolhe procrastinar, putz, aquele trabalho importante de faculdade, depois eu termino. E aí você vai quase perdendo o prazo, vai chegando perto e você deixa para depois. Você não define aquilo como prioridade e aquela sensação de culpa vai te esmagando e afetando outras áreas. Então, você concorda com essa definição? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Ti? Então, o que eu acredito, tá? Eu acredito que muitas vezes o processo de procrastinar, ele é inconsciente. Ele é inconsciente. Não quer dizer que a pessoa não saiba que ela está procrastinando. Por exemplo, quando você sabe que você deveria fazer seu projeto e você está no celular. Você sabe que você não está fazendo algo que você deveria ou gostaria de estar fazendo. Você sabe que você tem ideias, coisas que você precisa fazer, seja do seu trabalho ou você está querendo começar um projeto. A gente sente quando não está no caminho que a gente gostaria. Agora, o que é inconsciente? O porquê que eu faço isso, mesmo sabendo que não me faz bem? Por que que eu não começo a academia que eu digo que eu ia começar? Por que que eu não consigo manter os hábitos saudáveis que há tanto tempo eu digo que eu quero manter? Entende? É isso que eu acredito assim, nós temos poder de escolha. Nós somos livres para escolher, mas muitas vezes a gente não exerce o nosso poder de escolha, né? Então, Perfeito. O que é eu não conseguir exercer? Eu não exerço meu poder de escolha quando eu não estou presente, né, do porquê eu estou procrastinando. Então, é muito do que até tu me falou, né, que tu curtiu de um vídeo, que eu falei que procrastinar é um sintoma, não é a causa. Perfeito. E a gente fica se culpando muito pela procrastinação. Muito importante isso. Eu queria muito, assim, essa pausa para a galera já pegar. Eu sempre falo, pega o caderninho. Porque isso é super importante. A procrastinação, a Tiane trouxe isso de um jeito brilhante. Ela não é a doença em si, ela é um sintoma. Então, explica um pouco mais para o pessoal por que você considera que realmente não é o problema, né? É um reflexo de algo maior. Exato. Eu acredito que tudo na nossa vida são sinais. São sinais. Porque eu acredito assim, premissas, tá? A forma como eu enxergo a vida. Para mim, a vida acontece a meu favor, a nosso favor. A vida, o universo, seja lá aquilo que a gente acredita, porque é algo mais amplo. Antes da gente chegar aqui na vida material, nessa história aqui do dia a dia, existe algo mais amplo, existe algo maior. Eu acredito nisso. O universo, a vida, é tudo muito abundante. A gente chega aqui na nossa vida aqui, mas a gente não pode esquecer que existe essa coisa mais ampla. E dentro desse papo mais amplo, eu acredito que a vida acontece a seu favor, para que você cresça, para que você evolua, para que você contribua. Então, se eu acredito que a vida acontece a meu favor, a vida, o universo, seja lá o que você acreditar, te dá pistas do que você pode fazer para melhorar, assim como ela te dá pistas daquilo que você faz de bom, né? Quando você é reconhecido. Então, eu vejo isso, os seus relacionamentos, os seus resultados, o quanto você ganha, o como você se sente, tudo são sinais. E eu acredito que quando você começa a enxergar a sua vida, não pelo fato, mas sim pelo que está por trás, o que isso está querendo me mostrar, o que eu posso aprender com isso, de que forma que isso veio para me ajudar, a gente começa a encarar a vida quase como um videogame, né? Então eu uso muitas analogias de jogos, porque torna leve, torna divertido, e assim eu consigo entender como que eu utilizo isso a meu favor. Então, eu vejo um erro, um desafio, uma frustração, uma situação difícil como algo... aquilo de ressignificar, e isso tem muito a ver com inteligência emocional, é o filtro que eu coloco, o filtro que eu utilizo para enxergar todas essas situações na minha vida é de que isso está me beneficiando, entende? Então, eu uso a mesma coisa para procrastinação. Se tudo está a meu favor, né? A procrastinação, eu não conseguir fazer algo, mesmo que eu entenda que de repente eu gostaria, seria importante para mim ter hábitos saudáveis, seria importante para mim finalizar aquele projeto,
falar com aquela pessoa. Por que que mesmo eu sabendo que eu quero e que seria importante para mim, ou seja, racionalmente isso é importante, por que que eu não Sim. consigo fazer? Não faz sentido. Ou seja, é porque não é racional. Não é para de mimimi, para de desculpa e vai fazer. E esse é o discurso que causa culpa, que causa cobrança, que causa comparação. E por isso que eu sou totalmente contra isso. Porque não é mimimi, não é desculpa. É emocional. Procrastinação é emocional. Então, por isso que eu acredito, a procrastinação é um sinal de que algo não está alinhado. E que pode ser, você pode estar cansado, você pode estar confuso. O principal, você pode estar se sabotando por não se sentir merecedor. Você acha que não vai dar conta de alcançar esse resultado. Eu sei que se, sei lá, eu começar um Instagram ou eu fazer tal, eu fizer um vídeo, eu vou fechar os clientes, eu vou alcançar esse patamar da minha empresa. Mas inconscientemente, algo que eu ainda não tenho consciência, né, é emocional, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não estou preparada, eu acho que eu ainda não sou boa o suficiente, eu acho que fulano é melhor. Então eu me saboto, não é consciente, né? Eu me saboto para não fazer. E aí, isso é a procrastinação. Entende? Isso é Tá fazendo muito sentido, legal, Du? porque muita gente não encara essas causas de frente, né? E como você falou, como é um processo muito inconsciente e está enraizado em coisas muito mais profundas nossas, esse monte de sentimento vira uma sopa de letrinha e a gente resume numa frase: eu não consigo, ou eu não sou boa o suficiente, ou isso não é para mim. Fulano é disciplinado, mas não adianta. Eu já tentei e não consigo. Mas a gente não faz esse processo tão importante que você está falando, de investigar a raiz do problema, Investigar. olha, ter coragem de iluminar todos os seus medos, todas as suas inseguranças, que são a verdadeira raiz da procrastinação. E eu sei que, como você é mentora de carreira, esse deve ser um dos, talvez, principais casos, estou chutando, dos seus mentorados. De ter que lidar com isso para conseguir superar os Isso. desafios, né? E como é que você enxerga isso? Exato. Como esse hábito prejudica outras áreas da vida deles? Tá. Porque a procrastinação, assim, tem a procrastinação da distração. Então, eu me distraio com o celular, com o Instagram, com o feed, agora com o Clubhouse lá, sei lá, você tá na rede vizinha que não pode falar, o tique-tique lá. Enfim, você tá no YouTube, você tá em tudo que é lugar menos fazendo isso aqui. Isso é procrastinar. Só que procrastinar também é deixar para sempre um dia, depois eu vou sair do trabalho. Pois é, eu tenho sonho. Então, por exemplo, né, que nem tu falou, acabei de me mudar. Me mudei de cidade, isso é um grande passo, né? Primeiro foi o passo de eu sair da casa dos meus pais, né? Eu sei que ali foi um ponto chave, um ponto de virada de mudança. Eu fiz a transição de carreira também, de sair de um trabalho, trabalhava como professora de inglês por último, entre mil coisas que já fiz, e migrei para fazer 100% meu trabalho aqui. Então, vários pontos de mudança. E o que eu vejo de diferença é isso, eu colocava datas e intenções. Entende? Datas e intenções. E todas as coisas que me travavam, né? Claro que eu também tenho as mesmas dúvidas e inseguranças de não me sentir preparada. Então, qual é a diferença? Se eu também tenho insegurança, se eu também às vezes duvido de mim, o que faz com que eu haja? O que faz com que eu haja? Vamos falar mais no termo da procrastinação. O que faz com que eu haja é o que está por trás disso tudo. Se a procrastinação é um sinal, se a dúvida é um sinal, se o eu não agir é um sinal, o que está por trás? Muito do que se fala sobre inteligência emocional. O medo de ser julgado, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não dar certo. A vergonha de ter que voltar para casa se algo não der certo, o ter que voltar para o seu trabalho se a sua empresa não der certo. Isso é a causa, muitas vezes, de uma grande procrastinação. Não só a diária, mas essa procrastinação de sonhos, de metas, de coisas que você diz há tanto tempo que quer realizar. O medo. Eu acredito que nos teus alunos ou nos teus processos, a base de muitas, a causa de muitas coisas que eles sofrem também tem a ver com isso, né? Medo de julgamento, medo de errar. É o principal raiz, né? Inclusive, hoje tanta gente sofre ansiedade, a raiz da ansiedade é o medo. E é muito interessante isso, porque assim, 20% dos brasileiros são procrastinadores crônicos. Ou seja, em várias áreas da vida eles se sabotam e deixam os sonhos para lá.
E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente vê também que tem uma questão cultural muito forte desse medo da rejeição, que eu percebo aqui no Brasil. A gente se importa muito, né, com o que os outros vão pensar, A gente quer com a agradar. opinião dos outros, a gente quer agradar, a gente quer ser o legal. E às vezes esse é um fator que impede a gente de tentar começar. A gente fica tão focado na opinião dos outros e no que eles podem achar da gente, que esses pensamentos acabam fazendo com que a gente recue e não tenha coragem nunca de dar o primeiro passo, porque é isso que precisa, né? Esse primeiro passinho para quebrar e para você provar que, ai, você não morreu tentando, era só o primeiro passo, mas Isso, dar esse então, primeiro passo, exato. meu Deus. Essa é a minha especialidade, isso que eu amo, né? O primeiro passo, porque é o que desbloqueia, destrava, desempaca, é o primeiro passo, né? Então, o procrastinar muitas vezes tem a ver o dar o primeiro passo, o colocar a data, o fazer o primeiro movimento, né? E aí entra o mito, que a gente estava falando, né, dos mitos. Se eu acredito que eu só posso fazer algo novo, que eu só posso realizar algo, o tal do momento onde eu me senti 100% preparada, onde eu senti que eu aprendi tudo que eu precisava, onde eu entendo que eu tenho certeza e garantia que eu não vou errar, eu nunca vou fazer, eu nunca vou mudar de cidade, eu nunca vou mudar de trabalho, eu nunca vou fazer algo. E aí, eu acredito que é o inverso, tu falou de motivação, né? Eu acredito que muito antes da gente agir, muito antes de você começar algo, você não vai estar necessariamente confiante, motivado, inspirado. Você vai entrar no movimento, você vai dar o primeiro passo, mesmo com esse frio na barriga, eu vou me mudar, mesmo sem ter coisas prontas aqui. E o movimento me ajuda a construir essa autoconfiança, entender que eu sou merecedora. Eu estou aqui para melhorar. Eu não melhorei para estar aqui. É meio que uma inversão, entende? Eu me mudo e eu saio para que eu possa crescer. Eu não espero crescer para então me mudar. Entende? Não estou falando sobre dar um passo maior do que você pode, né? A gente sabe disso, tem esse planejamento, né? Tem uma base sólida, mas se eu esperar sempre estar pronta para fazer as coisas, eu acabo não fazendo. Perfeito. E eu acho que é muito importante a gente focar na causa para a gente conseguir chegar e discutir as soluções. Porque se a gente não trata a gente vai focar nas soluções erradas, né? Então, é por isso que a gente está debatendo aqui, para que vocês que estão assistindo, tem muita gente aí comentando, né? Tá me descrevendo, tenho medo mesmo, eu me importo com a opinião alheia, a Línia falando, a Carol também falando, acho que o medo de fracassar acaba pesando. A Rafa falou aqui, eu vou falar para vocês desse ciclo, que isso aqui muda muita chave, sabe? Isso aqui virou a chave para mim, isso aqui é muito legal, quando a gente dá novos significados, tá? Dar novos significados para os erros, né? Fazer as pazes. Acredito muito nisso de fazer as pazes com o erro. Não sei se você já leu aquele livro O Ego é Seu Inimigo. Sim. Ou conhece. Eu acredito muito nisso, né? A gente tende a achar que ego é só uma pessoa egocêntrica que se acha. E não é. Entende? O ego é seu inimigo quando você tem medo de errar, ou seja, vergonha do julgamento, é o seu ego. Então eu falo, muitas vezes, para você começar algo, você tem que ter a humildade de começar. Porque você vai errar, você vai fazer feio, você vai fazer pior do que você pode fazer e muito pior do que pessoas que já fazem há muitos anos. É óbvio. É óbvio que o seu primeiro vídeo vai ser ruim. É óbvio que você não vai ter confiança para começar algo que você nunca fez antes. É óbvio. E aí, quando você tem a humildade de aceitar, reconhecer e fazer apesar disso, é aí que você se movimenta. E aí, sobre o movimento, construir autoconfiança. Olha só. Cada vez que você fala para você mesmo, assim, segunda-feira começa a dieta. Um exemplo bobo que a gente bem conhece, tá? Vamos lá. Muito. Falei para mim, segunda-feira começa a dieta. Chegou segunda-feira, um exemplo, eu não fiz. Ou eu fiz e no outro dia já desisti. O que acontece... né, no seu emocional quando você faz isso, tá? Você começa a duvidar da sua palavra. Você duvida de você duvida da sua capacidade de honrar com a sua palavra. E aí várias coisas podem desenrolar a partir disso, tá? Uma delas você para de dizer que vai começar. Você até desiste de começar a dieta na segunda-feira. Quer saber? Eu falei tantas vezes que eu ia começar.
e eu não consegui, que agora eu nem prometo mais, eu abri mão. Entende? E é o mesmo exemplo para desistir do seu sonho, desistir de uma meta, do tipo, eu já tentei tantas vezes e fracassei que eu nem vou tentar mais, eu nem vou falar, eu nem vou verbalizar. Eu vou esperar o momento certo, entendeu? E aí entra o ciclo. O que que muda? Do movimento constrói autoconfiança, tá? Quando eu entro em movimento, tá? Quando eu entro em movimento e eu cumpro a minha palavra, o que que acontece? Processo inverso. Eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Como é que eu me sinto? O que que eu falo pra mim mesmo? Como que eu começo a me perceber? Poxa, eu falei que eu ia fazer e eu realmente cumpri. Não é gostoso? Não é O gostosa a diálogo sensação? interno vai mudando, vai se adaptando e você vai quebrando também esse padrão de emoções e rompendo o ciclo de pensamentos. Porque esse ciclo de pensamentos que você falou é genial. Eu vejo tanta gente que fala assim, vou começar a academia. Aí não consegue. Aí por que não conseguiu, também não consegue manter a dieta. Por que não consegue manter a dieta, fica inseguro para sair, para conhecer novas pessoas. E isso vira um ciclo que a pessoa vai uma ter grande dificuldade, né? Só que isso aqui é uma grande sacada para quem tá anotando. Isso aqui é uma coisa que você pode aplicar amanhã ou hoje na sua vida, tá? Isso aqui muda, tá? Qual é o jogo que muda? Eu acredito que você precisa se preparar e se posicionar para o sucesso. Aquilo que eu falo muito. A meta é se sentir bem. Todas as suas escolhas diárias e de vida precisam ser baseadas nisso. O que vai fazer com que eu me sinta bem. O que vai fazer sentido para mim. O que está de acordo com... para que eu me sinta bem. Porque a gente normalizou se sentir mal. A gente normalizou o não gostar do que faz. O ter um casamento ruim. O ganhar menos do que merece. A gente normalizou. A gente acha que a vida é assim. E aí o nosso padrão tá aqui embaixo, entendeu? Então, quando eu paro de normalizar isso e eu digo assim, não, peraí, se eu não tô me sentindo bem, não é normal. O normal é me sentir bem. Como que eu posso fazer escolhas para que eu me sinta bem? Certo? Então, isso de construir autoconfiança. Se eu começo a tudo que eu falo que eu vou fazer, eu de fato faço, concordam que a minha autoconfiança ela começa a ser construída? Porque eu começo a confiar na minha capacidade de dar conta, na minha palavra. Se eu falo o que eu faço, eu vou fazer. Aí, inclusive, o meu método ele se chama Falei Tá Feito, FTF. Falei Tá Feito. Se eu falo o que eu vou fazer, eu vou fazer. Sem pensar muito. Como que a gente muda isso? Isso, falei tá feito. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E como que eu faço para confiar na minha palavra assim? Olha só o hack, o segredo, muito simples, tá? Você para de prometer 1000 coisas. Você para de criar uma lista de 20 metas. Você para de querer mudar toda a sua vida do dia para noite. Você para de querer mudar todos os hábitos de uma vez só. Você tem aquela humildade de reconhecer que você não vai fazer tudo perfeito, que você vai errar, que você não consegue tudo de uma vez. Mas você consegue dar pequenos passos. É muito melhor você dizer que vai fazer uma tarefa importante e realmente fazer, do que se enganar dizendo que você vai fazer Deus e o mundo, fazer acontecer amanhã 20 tarefas e chegar no final do dia se sentindo como? Não sei se pode falar mas enfim, se sentindo horrível no final do dia por não ter feito. Então, o segredo para que você comece a confiar mais em você e na sua palavra é se comprometa com menos coisas, seja seletivo com o que você quer se comprometer, tanto de metas quanto de tarefas do seu dia a dia. E saiba, aquilo que você se compromete, sendo seletivo, você realmente cumpre. No longo prazo, no processo, você começa, além de avançar, a se sentir confiante. E a confiança, né? Tu que fala de inteligência emocional, né? Confiança é a chave para você avançar. É a chave para você não depender de opinião de outras pessoas. É a chave para você movimentar a sua vida. Perfeito. E eu vejo a confiança muito impulsionada pela coragem. E a coragem, como todo mundo sabe, uma frase que está em alta, a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é você não é nem um pouco. ir com medo. Na real, a coragem ela só é necessária porque o medo existe. Os dois coexistem dentro da gente. O problema é quando o medo é tão grande que ele engole a coragem. É isso que a gente tem que lidar
E só para falar, a Lara perguntou se essa live vai ficar salva. A gente está dando dicas muito preciosas, ela vai ficar, mas a gente também quer tirar dúvidas. Então vão contando dificuldades, aproveitem Compartilhem. esse momento que a gente está aqui, né? Se vocês as pessoas procrastinam. Então muitas vezes a pessoa deixa para assistir depois e acaba não assistindo, né? Exato. Ou não assistindo da mesma forma, né? O ao vivo ele tem uma força, né? Aí entra uma outra parte que eu falo, né? A gente sente, exato. Por mais que seja telinha, a gente sente, é impressionante. Esse momento ele não se repete, né? Esse momento ele não se repete. Nunca mais vai existir. Entendeu? Então é aproveitar. Muito. A gente está com um pequeno atraso, mas deixa eu só te interromper, porque você falou uma coisa muito importante, que a gente tem que se sentir bem, né? As emoções, como eu sempre falo aqui, são a nossa bússola. Elas é que nos dizem se a gente está tomando um caminho que faz sentido. A gente sente, né? Faz sentido. Teu corpo fala. O nosso corpo fala. Só que tem uma questão da procrastinação que eu quero até trazer essa provocação. O grande problema da procrastinação é que é uma batalha aqui interna entre o nosso cérebro emocional, que quer o gostosinho, quer a recompensa logo. Eu quero me entupir de chocolate porque é gostoso, vai liberar endorfina no meu cérebro, eu vou sentir esse prazer agora, eu não preciso esperar pelo prazer de passar 1 hora na academia até aquele exercício fazer efeito sei lá quando. Então, o meu cérebro racional entende que, poxa, eu preciso me comprometer meses fazendo um curso para eu conseguir ter o resultado necessário. Mas o meu cérebro emocional quer mesmo assistir Netflix, porque é uma delícia ficar ali rindo com o seriado que eu gosto, me divertindo. Então, essa é a batalha. Quanto antes a gente aprende desde criança, mais fácil é adulto. Mas não se desesperem, se vocês foram crianças muito condicionadas a darem esse gostosinho para o cérebro emocional, dá para treinar, né? Então eu quero te fazer essa grande pergunta. Como é que você acha que a gente consegue substituir esse prazer a curto prazo pelo prazer a longo prazo e fazer, na real é isso, fazer o cérebro racional dar as mãos para o cérebro emocional e falar, vamos junto, a gente consegue. Perfeito. Tem isso, né? Eu gosto muito da analogia do subconsciente e o consciente. Eu gosto de falar assim. O seu subconsciente... Pensa que você tá num carro, tá? Você tá num carro. E você você é consciente, né? Você acha que você é consciente, mas na verdade a gente passa mais tempo do nosso dia devaneando, né? No automático, né? Hábitos são processos automáticos, né? A gente passa muito mais tempo no processo automático, no subconsciente, do que realmente no consciente, tá? O subconsciente, ele domina muito mais das nossas escolhas, enfim. Então, eu gosto muito da analogia aqui. O seu subconsciente, ele é como se fosse o motorista desse carro. Legal. O subconsciente, ele é o motorista, porque ele é mais forte, não tem como você combater o subconsciente. Ele é mais forte, ele é programado para isso, porque o seu corpo, biologicamente, ele é feito para que você sobreviva. Então, o seu subconsciente, ele é mais forte, não tem como discutir. O seu consciente é o passageiro. Ele pode até dar uma... eu quero ir por aqui, mas o subconsciente que manda. Então, o que acontece? Por isso que força de vontade não funciona. Porque é o passageiro gritando assim, vira pra direita, e o subconsciente aqui, ó, serião, tipo, não, mano. Eu sou programado para isso, já tô acostumado, é o meu jeito, entendeu? Então, o que não pode rolar? Não pode rolar o desentendimento. O passageiro e o motorista, eles têm que se entender. Então, o consciente, ele não vai dominar o local do motorista, né? E essa é a minha visão, depois você pode dar a tua visão, né? Mas eu acredito muito nisso, né? Então, como que a gente faz pra gente juntar? O equilíbrio disso, tá? O equilíbrio. Você nunca vai ter hábitos na sua vida se isso for um sacrifício para você. Se for um sacrifício, sacrifício é o oposto do hábito. Porque o hábito, ele é automático, ele é natural, Perfeito. Ele é leve. Então, para ser um hábito, precisa ser leve. Como que eu faço isso ser leve? Precisa fazer sentido para mim. Eu preciso internalizar, eu preciso escolher. E quando se torna leve para mim, faz sentido essa minha escolha, é natural para mim fazer. É natural para mim. Não quer dizer que eu não vou ter esses momentos de, que nem a Paula falou, né? De Netflix, enfim. Eu até vou comentar disso à parte, mas
faz sentido primeiro que tudo que você tenta fazer de muito sacrifício não vai durar, não vai ser sustentável. E quando eu falo hoje sobre produtividade e sobre metas, eu falo sobre algo que tem que ser sustentável. Por isso que eu sou contra, né? Eu falo isso. Ah, vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer o jornal, vou fazer meditação. Cara, lindo, vai te durar uma semana. Depois que você parar, porque você não internalizou isso antes, porque você está tentando copiar a rotina de uma outra pessoa que não combina com o seu estilo de vida, você não internalizou, você não entendeu por que aquilo ali vai fazer sentido na sua vida, você não mantém. Você não mantém. Entende? Quando é sacrifício, você não mantém. O que faz a gente manter quando eu internalizo essa decisão? Pode falar, pode falar. Porque às vezes eu vou me passar aqui falando. Não, é porque a gente está com um pequeno atraso. Mas eu só queria complementar, porque isso que você está descrevendo faz total sentido com o loop do hábito. A gente faz um hábito para buscar recompensa. A gente nunca faz um hábito para buscar um sacrifício. Não funciona. Então, ter isso bem claro na nossa mente, que se a gente quer fazer um novo hábito, a gente precisa mudar o mindset, nem que seja ressignificar aquele hábito pensando na recompensa, é o fator chave para a gente encaixar, né? Perfeito. Aí junta com aquilo que eu falei. Se a meta é me sentir bem, e eu acredito que você realiza muito mais, o seu potencial de realização vai lá em cima quando você se sente bem no caminho, porque é prazeroso o caminho. É isso que tu falou. Se eu estou passando a minha vida que não se repete, não volta, só esperando o dia onde eu vou ser feliz quando eu me formar. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir o trabalho. Eu vou ser feliz quando eu conseguir o aumento. Quando eu atingir tantos seguidores. Eu tô sempre lá. É isso que causa ansiedade. E é óbvio que é óbvio, natural, compreensível e humano que você queira buscar um prazer imediato nas redes sociais, na Netflix, na comida, entendeu? Agora, não é justo. Por quê? A gente só aceita isso porque eu tô com o meu nível de... o meu padrão tá muito baixo. Aquilo eu aceitar me sentir mal. Eu aceito... Tu entendeu? No hoje? O que faz com que eu mude isso? Tá? O que faz com que eu mude isso? Se eu trago prazer ou eu dou um significado melhor para as coisas que eu faço no meu dia a dia. O seu dia a dia importa muito. O seu dia a dia, a forma como você vive essa rotina, ela importa muito. Então, vamos lá, da academia. Primeiro que não precisa ser academia, pode ser um esporte, você pode escolher algo que te faça bem, num horário que te faça bem e de uma forma que você goste. Não quer ficar 1 hora, fica meia hora. Faz o que te faz bem, mas faz, entende? Como é o equilíbrio. Eu entendo que isso aqui me ajuda a chegar onde eu quero, mas enquanto eu estou na estrada, eu estou curtindo a janela, eu tô olhando, eu tô me sentindo bem na viagem, eu gosto da viagem, não tô só louca para chegar, entendeu? É isso que muda. Muda muito, é muito interessante esse ponto de vista. Eu espero que vocês estejam aí anotando as dicas de dar o primeiro passo mesmo com medo. Essa mudança de mindset, você reconhecer a recompensa. E até aqui na escola, a gente também trabalha muito com hábitos, com você definir uma rotina que faça sentido para você. Então, você tem que sentir o que te dá prazer, o que você gosta, para você também conciliar atividades que não vão ser prazerosas. A gente sabe que tem muita coisa que faz parte da vida que não vão dar prazer. Então, a gente que empreende sabe que a gente tem que fazer, às vezes, uma planilha chata, né? Dar um tempo a mais para coisas que não é exatamente o que a gente esperava fazer. Mas quando a gente tem o foco na recompensa, no que a gente vai conseguir com aquilo, a gente supera. A gente não fica perdendo tempo reclamando por estar fazendo aquilo, mas a gente entende que aquilo é parte do processo, só faz, passa para a próxima página e vai arranjando jeitos de deixar a vida mais leve. Essa leveza é o que torna assim, tudo com muito mais sentido, que é o que você traz tanto. E você trouxe uma questão da comparação que eu queria chamar a atenção aqui, porque talvez seja o problema de muitas pessoas que estão assistindo a live. Você falou, quando você adota um hábito, porque você acha fulano legal, alguém que você admira faz, nossa, aquela blogueira, ela corre, eu também quero começar a correr. Mas você odeia correr, você está tentando há meses e não consegue. Talvez aquilo não seja para você. Você ama dançar, será que você não pode trocar?
Então, essa questão do você se conhecer, e como você vai se conhecer? Ouvindo suas emoções, né? Porque a comparação, de Isso, fato, ela é um perfeito. dos fatores para procrastinar. Sim, 100%. Então, a gente, nosso cérebro ele é muito bom em entender padrões, né? Então, a gente faz muito como programação, né? Eu fazer programação. Então, o seu cérebro, ele junta fatores, né? Se fulano acorda às 5 da manhã e toma um banho gelado e ele tem sucesso, logo, se eu acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, eu também vou. Se fulana corre Olha todo só, dia às 7 horas da manhã e consegue emagrecer, logo, se eu começar a correr, vou fazer não sei o quê. Só que a gente entende que a estratégia é muito, muito mais profunda do que só aquilo que a gente vê. Aí vem aquela história do palco e bastidor. Então, tem muita gente copiando o palco, achando que o palco vai resolver problemas de bastidor e não vai. E isso serve para hábitos, serve para estratégia de crescimento de carreira, para tudo. Então, o que tu falou das tuas emoções é isso. A chave está em você saber se inspirar no que você vê externo. Então, seja a blogueira, as pessoas que você assiste aqui na internet, beleza você se inspirar, mas na hora de trazer isso para a sua vida e internalizar, os seus critérios eles têm que ser seus. Não são das pessoas que você segue, não são dos seus pais, não são dos seus amigos, não é do seu chefe, dos seus colegas, é sua, é para a sua vida. O ritmo que funciona para você. Então vamos lá, o mito, né? Produtividade. Quem aqui sente culpa, tá? Se sente culpado, isso acontece muito com quem empreende, né? Ou quem está num projeto paralelo, quem está numa mudança, sente muito isso numa transição. Eu sei porque eu me senti muito assim, esse burnout, né? Quem se culpa quando para e não faz nada? Quem se culpa quando para descansar? Quem se culpa, às vezes, de ter vontade de, sei lá, dormir um pouco mais, tirar uma soneca? Até poderia, mas rola uma culpa. Algum tipo de culpa por estar descansando, por querer fazer algo. Por quê? A gente tem aí, junta isso com redes sociais, a gente está vendo as pessoas sempre correndo, a gente se sente atrasado. Essa culpa vem. Eu acredito que quanto mais eu fizer, quanto mais eu atuar e trabalhar, mais resultados eu vou ter. Logo, lembra aquilo que eu falei que eu faço comparações? Se isso, logo isso, né? Então eu fico achando, se eu trabalhar mais, se eu estiver correndo e pesquisando e ocupada, mais rápido eu vou crescer, ou mais resultados eu vou ter. Logo, se eu paro, se eu relaxo, se eu pauso, se eu vou ver uma bobagem, se eu vou ver um vídeo de gatinho, eu estou o quê? Ficando para trás. E aí já rola culpa, comparação e tal. E olha como isso tudo é emocional. Não é emocional? Muito, né? A procrastinação, ela tem esse efeito. A principal consequência é deixar a gente culpado. O que você trouxe, muita gente está falando aí, né? Lô, Larissa, Letícia, Rafa, Érica, todo mundo está se identificando. Eu, muitas vezes, luto isso. Como você disse, a gente que empreende, a gente já relaciona a produtividade sendo o oposto da com estar procrastinação. ocupado. Então, vamos colocar isso de uma forma bem clara, gente. Escrevam aí. Procrastinação não é antônimo de trabalho enquanto eles dormem. Você não precisa trabalhar ali, ó, alucinadamente, acordar 5 da manhã, como a Tiane falou, e ter uma vida para ter resultados. sem qualidade para ter resultado. E para você ser aquela pessoa que tanta gente vende, aquela pessoa com resultados incríveis. Por quê? Porque eu trabalhei enquanto eles dormiam, porque eu não tive período de férias por mais de 5 anos. Muita gente vende isso, principalmente na internet, e isso aumenta a nossa pressão, né? Entra aqui na nossa programação, como você falou. Não, e aí tem muita influência de revolução industrial, né? Gerações passadas, existem várias coisas que são culturais da sociedade, enfim. Então, existe muito essa cobrança externa. Só que a gente tem que ver o momento atual que a gente vive, o acesso à tecnologia, o acesso à informação. Hoje, o nosso trabalho, então, assim, eu sempre falo, 8 horas de trabalho, que é a forma que a gente tem hoje ainda na nossa sociedade, que é muito retrógrada, tá? De 8 horas de trabalho CLT, isso aqui não foi definido pela produtividade. Ninguém fez o cálculo e entendeu que 8 horas de trabalho é o que uma pessoa precisa para ser produtiva. Não. Não. Na Revolução Industrial, isso chegou a um consenso depois que as fábricas estavam
explorando os seus funcionários, pessoas que chegavam a trabalhar de 12, 14, 16 horas em fábricas. Então, até a Revolução Industrial, o trabalho ele era braçal, físico. Olha hoje os nossos tipos de trabalho. Parem e pensem se os trabalhos que nós temos hoje, eles não são, se não for 100%, 90%, 80% criativos, mentais. A gente utiliza muito da nossa a comunicação, a gente utiliza o envolvimento com outras pessoas. Então, não faz sentido você querer cobrar da sua mentalidade, do seu cérebro, a fadiga mental é muito pior do que a fadiga corporal. Por isso que muitas vezes você dormir e descansar não é suficiente. Porque essa fadiga mental, de todas as informações que você recebe, você não descansou, você não processou. Você está aqui nessa live agora assistindo, mas vou te perguntar, quantos outros vídeos você não estava assistindo antes? Que você nem lembra mais que você estava vendo. Você vai sair daqui, ou tá saindo, né? O pessoal entra e sai, e tá indo assistir outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, e a sua mente não para, e não é só trabalho, e aí? Entendeu? Essa conta não fecha. A conta não fecha. Então, 8 horas de trabalho não tem a ver com produtividade. Isso ainda é um consenso cultural e social. Ninguém trabalha 8 horas por dia seguidas. Você fica à disposição do seu trabalho. Eu gosto muito da analogia que você falou, inclusive relacionando com isso que a gente carrega, né, de metodologias e de coisas que nem funcionavam no passado e continuam não funcionando hoje, mas a gente adota. Antigamente, tinha 100 pessoas que cuidavam do setor financeiro para fazer todos os cálculos, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Perfeito. Hoje, uma pessoa faz o trabalho daquelas 100 com o uso de um supercomputador. O supercomputador faz o trabalho de 100 pessoas, ajuda, né? Exato, é mais até. Só que o computador ajuda, só que a responsabilidade pelos resultados e pela entrega ficou só naquela pessoa. Então, além dela ter que exercer o operacional, ela também tem que lidar, como você falou, com toda essa carga mental. E isso acontece com tudo na nossa vida. A gente ainda não sabe o impacto que essa interação das redes sociais vai ter na nossa saúde mental daqui a 10, 20 anos, porque tudo isso é um mundo novo. Eu só sei que hoje, em um dia, a gente consome informação que uma pessoa consumia na sua vida inteira, lá no século XV. O cérebro não consegue evoluir. Então, como a gente pode dar essas pausas? Então, resumindo, a pausa é importante para parar de procrastinar. Gente, eu desafio vocês falarem rápido aí. Procrastinar rápido. Quanto mais... Olha só que doido. Olha só que doido. Tá dando delay, né? Tá dando delay, mas acho que tá dando pra ouvir, né? Sim. Tá. Quanto melhor for o seu descanso, quanto mais você se sentir bem, você vai... A gente sabe. Confusão, quanto mais confuso você tá, ou seja, eu tô recebendo muita informação, eu tenho muitas demandas, eu tenho muitos problemas, como que você vai produzir bem? Como que você vai fazer boas escolhas? Como que você vai ter consciência? Como que você vai refletir? Como que você vai evoluir? Você não faz isso, porque você tá aqui, ó, confuso, só recebendo informação, só com coisas. Quanto mais você descansa, pausa, relaxa, se respira, olha para você, melhor vai ser a sua entrega de volta, tanto para o seu trabalho quanto para a sua vida pessoal, porque não está separado, entendeu? Você não é uma pessoa no trabalho e outra. Não tô falando sobre responsabilidade de trabalho, tô falando sobre você, pessoa, o que você sente, você não tem como separar, entendeu? Você é influenciado. Então, a gente tá falando aqui essa parte de mentalidade. É óbvio que existem técnicas, mas eu acredito que aqui tá sendo fundamental a gente começar a refletir. Será que hoje, na minha função, tá? Na sua função, você tem períodos para pausar? Você tem tempo? Só que o que você escolhe fazer com esse tempo? A maioria, né? Para de fazer o trabalho e vai para as redes sociais, não é? Vai consumir mais. Acorda muitas vezes e vai para o celular. Chega em casa e vai ver televisão. Qual é o momento que você tira para você internalizar, você decidir, você refletir sobre o que aconteceu e você dizer, vou fazer algo diferente com o meu tempo? Aí, aquilo que a gente está falando, eu preciso estar sempre ocupada. Se eu acredito que eu preciso estar sempre ocupada, eu acho que isso é perda de tempo. Eu pausar, eu relaxar. E se eu te disser que quanto de mais qualidade for, quanto de maior qualidade for esse seu tempo de pausa, de reflexão, na hora que você tiver que produzir, na hora que você tiver que externalizar aquilo que você refletiu,
você vai agir melhor, você vai tomar decisões melhores. Eu acredito que os teus pacientes, enfim, não sei se tu sugere isso, mas quando eles param, por exemplo, para escrever sobre o dia, escrever sobre os sentimentos, não muda tudo? É uma das técnicas da inteligência emocional, a primeira, né? Primeiro passo, você reconhecer aquilo que você está sentindo. É muito importante a gente entender os nossos sentimentos para daí a gente ir para os próximos passos e integrar isso que a gente está falando, que é o grande conflito da procrastinação. É a troca do prazer imediato por reconhecer um prazer longo. Para você fazer essa conexão, você precisa entender o que está por trás daquilo que você está sentindo. Seja gostoso ou não, ou ruim de sentir, mas você precisa entender, né? Volta para aquilo que a gente falou no início dos sinais. Se eu não paro para reconhecer e entender os meus sinais, as coisas vão desenrolar, vão estar acontecendo, mas eu não estou olhando para entender o que aquilo significa, o que eu posso fazer com aquilo, né? E como é que você vê, então, nesse equilíbrio para alguém que está sofrendo muito de procrastinação? Como ela pode ir sentindo e conversando com as emoções dela para ela entender os momentos de pausa e os momentos em que ela precisa focar em uma atividade, usar a energia das emoções, daquela ansiedade para falar, agora é hora de eu fazer, de eu parar de pensar no e se acontecer, vou calar esses monstrinhos e vou focar. Como é que você trabalha com seus mentorados para eles entenderem esse equilíbrio? Beleza. Então, eu sempre acredito que comece num zoom out, tá? Poucas coisas você resolve aqui. Na verdade, a paranoia, né? O seu problema, ele se torna muito maior quando você tá aqui, né? Concentrada só nele, só aqui. Você tem que fazer esse zoom out, né? É para tudo. Então, a mesma coisa para produtividade, para procrastinação. Eu tenho que, opa, peraí, deixa eu voltar, né? A agenda, o seu dia a dia é uma das últimas coisas que a gente chega. Primeiro, a gente tem que ver o amplo, tá? Então, o amplo, nesse sentido, eu sempre falo, planejamento é liberdade. Se eu não planejo, eu não tenho liberdade. Parece meio contraditório, mas não é. Liberdade não é você fazer o que dá na telha, tá? Muita gente pode ter sentido isso. Nunca se sentiu tão perdido por ter tanto tempo disponível na quarentena ou em algum momento. Quanto mais tempo disponível solto você tem, menos você sabe o que fazer. Quem é que já sentiu isso? Né? Porque liberdade não é ter solto e eu faço o que eu sinto, né? Isso é coisa de criança, não é sobre isso. Liberdade é você poder escolher. Mas você define, você planeja, você organiza. É a partir... É aquilo, não é eu copiando a rotina de uma pessoa. A liberdade, eu escolhi o que faz sentido pra mim. Mas a partir do momento que eu escolho, eu sigo, tá? Então aí é liberdade, beleza? O planejamento... como é que eu faço com os meus alunos, tá? Eu tenho um método que eu te faço organizar a tua semana baseado no seu humor. Então, é um estudo que a gente mistura, né? A gente brinca como se fosse uma peça de quebra-cabeça a sua agenda, tá? Quais são as atividades que combinam mais com o seu humor? Porque a meta é se sentir bem. Lembra a meta é se sentir bem? Então, vou dar um exemplo, tá? Na minha rotina, tá? Na minha rotina. Eu tenho várias atividades que envolvem o meu trabalho, certo? Todo mundo aqui. Você tem várias atividades que envolvem o seu trabalho, várias atividades da sua vida. Agora, como que elas compõem o seu dia a dia, muda muito. Por exemplo, não é horrível você estar no meio de um projeto focado aqui no computador e, de repente, você tem que parar tudo para atender uma pessoa, para ir na reunião, para ligar, para fazer uma coisa totalmente diferente da sua tarefa? Quebra tudo. E para você voltar pro foco, você não consegue. Isso é o muito mais energia. Gasta energia para o seu cérebro voltar pro foco. E realmente demora muito mais, entendeu? O que faz com que você entre num flow, num fluxo, ou seja, aquilo de tornar leve, de tornar fluido? É quando eu já me planejo e eu me programo para que aquele bloco de tempo ou aquele dia, se possível, ele é feito para atividades parecidas, que vão usar o mesmo tipo de energia, de humor, de concentração. Então, eu deixo mais fluido, entende? Então, é adaptar. Então, um exemplo. Dia de reuniões é um dia onde eu falo muito, um dia que eu dedico para reuniões. A minha energia, o meu humor, a minha preparação, tudo é envolvido para reuniões, concentrados em um dia, em 2 dias. O dia de coisas mais burocráticas é num bloco,
O dia de criar roteiros, criar aulas, ser criativa é em outro momento, entende? Então, seja por blocos ou por dias, entende? Então, Muito começou no legal. planejamento. Muito legal. E olha, eu nem conheci a fundo essa tua metodologia, mas intuitivamente, até por estudar inteligência emocional, eu tento me organizar assim. Eu separo os meus dias por tarefas que eu sei que não vão fazer esse rompimento, porque gasta muita energia pra gente parar e focar. Então, essa, gente, é uma dica super importante. Inclusive, lembrem-se disso que ela falou, planejamento é liberdade. É uma coisa muito fundamental. A gente tem aqui até planners, porque a gente acredita. Eu não vivo sem meu planejamento em aplicativo e tal. Porque é o que você falou, a gente tem que dar espaços, não deixar que o planejamento engesse a gente. E nem, como você falou, que ele não sobrecarregue com muitas atividades, para eu me sentir culpada no fim do dia por não ter conseguido fazer nem a metade. Então, esse equilíbrio de vocês sentindo um planejamento que se encaixa, que não fica pesado e que não te esgota, como você pode saber? Acho que é uma boa bússola também, né, Tiane? Você chegar no final do dia e fazer esse alinhamento. Como é que você está se sentindo agora? Você está se sentindo exausto? Isso. Tem alguma coisa que precisa ser revista. Você está se sentindo irritado? Alguma coisa precisa ser revista. E aí, passo a passo, você vai reajustando, né? Exato. Então, ó, por exemplo, hoje é um dia, tá? Planejamento. Eu sabia que eu tinha essa live aqui 9 horas da noite, ia trabalhar até 10 horas, né? Enfim, vou me desligar do meu trabalho aqui. Imagina como que ia estar minha cabeça, meu emocional, a minha energia para estar aqui se eu tivesse, sei lá, desde as 8 da manhã trabalhando. Imagina, das 8 da manhã às 10 da noite. E muitas vezes o que vendem a imagem do empresário, do empreendedor que não para é isso. Você tem que trabalhar 14 horas, aí volta aquilo. O seu emocional não aguenta, a sua cabeça não aguenta, não é sustentável. Então eu já sabia. Então dentro do meu planejamento, eu não trabalhei de manhã. Claro, gente, estou falando da minha realidade, meu trabalho, que eu que defino meus horários. Eu sei que quem é CLT, né? Mas enfim, se eu sabia que eu ia trabalhar até essa hora, eu comecei o meu trabalho hoje 2 horas e tive pausas, enfim, né? Só que isso não foi planejado hoje. Foi na semana, a gente já tá com isso aqui agendado, acho que 1 ou 2 semanas, não é? E isso é o planejamento que traz liberdade. Hoje, eu não tive que pensar sobre, eu tive que só viver o meu dia. Fazer o que estava planejado. Isso é o ter leveza. Não é eu colocar... Pensa assim, se eu não planejei minha semana, eu lembro que eu tenho a live, enfim, eu botei 20 coisas para fazer hoje, não dá para fazer, eu fiz o máximo que eu consegui, aí eu chego aqui esgotada, fico um monte de coisa para amanhã, como é que eu me sinto? Mal. Aqui volta aquilo da autoconfiança, enfim. Então é por isso que o planejamento ele te ajuda a acelerar, a se sentir bem, né? E o que é o procrastinar menos? Eu coloco menos coisas também para fazer, entende? Eu não tento fazer tudo num dia só, a gente divide ao longo da semana. Vai sentindo, né? A Lari perguntou também como encontrar seu modelo. Lari, é por teste. Ninguém vai te dar um modelo pronto. Então, você pode até ter um modelo ou um aplicativo ou um planner que você vê cada dia da semana, mas você organiza, como a Tiane falou, do jeito que você se sente. Então, por exemplo, a gente que trabalha com mídia, com redes sociais, a gente precisa de muita criatividade. E eu tenho esses meus espaços criativos. Porque se eu misturar espaços criativos com dias que eu tenho que fazer planejamento e coisas e planilhas que não vão demandar criatividade, vão demandar muita operação, eu vou bugar. Eu não vou conseguir ser fluida, né, naquilo que eu faço. Então, esse feeling a gente vai adquirindo tentando, fazendo testes, agrupando, vendo como eu me sinto. Esse dia, você tá falando, a Lari falou, né, eu tô me sentindo muito irritada. Então, você já vê que tem várias mudanças que você pode fazer. A Rafa também compartilhou que ela faz alguns atendimentos e que ela sente exatamente isso que você falou e que vai tentar rearranjar o quebra-cabeça dela aí. Então, essas dicas, gente, né? A gente deu muitas dicas aqui. Então, vai Isso sentindo. começa com aquilo que a gente estava falando do elevar o nível, né? Elevar os seus padrões. Se eu acho que é normal me sentir irritada, me sentir cansada, esgotada, eu não vou me movimentar para mudar. Eu não vou nem encarar isso como um sinal. Vai passar desapercebido. Eu tô acostumada, a vida é assim.
Se eu já entendo que não, eu não tô aqui para ter esse tipo de vida, eu não tô aqui para me sentir mal, esse dia não volta. Esse dia não se repete. Eu sempre me lembro, esse dia é único, ele nunca existiu, não vai existir igual. Eu não trato os meus dias, eu não lido com os meus dias como se fosse, mais um dia. Esse dia não existiu, não vai existir de novo. Nossa, isso é tão eu, rico. É eu lindo. E eu até peguei repito aqui um essa post-it que eu frase. tenho. Eu acho que isso merece. Essa é uma frase digna de um post-it para você colar, assim, quando você vai abrir seu computador todo dia. Fala, presta atenção no que você vai fazer, criaturinha. Sim, Vamos lá, vamos focar. esse, eu gosto de uma frase, eu sempre repito, pra mim ela é muito forte, ela me lembra disso, sabe? De que esse momento vai acabar, de tudo isso vai acabar. Você nunca foi tão velha quanto você é hoje. E você nunca mais vai ser tão nova quanto você é hoje. Sabe? Eu lembro muito disso. Não tem igual, o seu dia não é igual, esse ano não é igual. Então, assim, a gente viver achando que, tá tudo bem, não me senti bem, tá tudo... Não tá tudo bem, não tá. Eu não tô dizendo que você tem que sair correndo loucamente pra mudar tudo, mas você tem que ter uma intenção de, tipo assim, não, cara, eu posso estar nesse trabalho que eu não gosto, eu posso estar com uma rotina que eu não gosto, mas eu não aceito que isso vai permanecer por mais um ano. Eu vou botar a data, né? Eu vou me movimentar para mudar, porque eu entendo que eu mereço mais do que isso. Então, aí, voltando, né, para os sinais. Eu começo a encarar cansaço, preocupação, ansiedade como sinais, a procrastinação como sinais de que algo não está legal, eu preciso melhorar o meu planejamento, melhorar, porque a meta é se sentir bem, entende? A meta é se sentir bem no seu trabalho, no seu dia a dia. Se não for isso, por que a gente está aqui? Felicidade não está lá depois, gente. Entende? Espero que essa aula realmente inspire para a movimentação. Deixa eu só responder, que perguntaram aqui, qual o tempo ideal para planejamento anterior? Por exemplo, domingo à noite? E as pequenas atividades? Me sinta perdido nesse momento. Posso responder isso daqui? Claro, fica à vontade. Inclusive, a Línia também te perguntou o livro que você indicou do ego. Tá. Beleza. O livro do ego... Você lembra o autor? Eu não consigo lembrar o autor. É o Ryan Holiday. Ryan Holiday, o nome é O Ego é o Seu Inimigo. Tá? Mas para produtividade, eu sempre indico Essencialismo, tá? Essencialismo é um livro que te ensina a enxugar as coisas. Tem uma imagem do essencialismo que ficou na minha cabeça, que é a bolinha da energia, com várias né? setas para todo do lado, foco. que fica rodando em torno de si, e a bolinha, o círculo com uma flechona, que vai no alvo, ela sabe onde ela está indo. Quando você foca a sua energia em uma coisa, você vai muito mais longe do que quando você vira multitarefas, né? Isso, é colocar a prioridade, é entender, guardem essa palavra, etapas. Etapas, aí junto com aquilo que a gente falou da humildade de começar, entender o seu momento, etapas, respeite etapas. Quando eu quero fazer tudo de uma vez, todas as tarefas, todos os hábitos, mudar de vida, tudo para ontem, a pressa é escassez. Querer tudo para ontem é escassez. Abundância é entender, a vida é longa, né? Vocês estão me pegando, né? Vocês estão pegando que se eu tenho como parâmetro que a meta é me sentir bem, é óbvio que eu vou começar a fazer escolhas nesse sentido. Entende? De focar em coisas que não façam com que eu me sinta atrasada, perdida, ficando para trás. Eu foco naquilo que depende de mim hoje. E aí, voltando para o planejamento que a Lari perguntou aqui, eu não dito regra para ninguém. Eu nunca vou te falar que o melhor é domingo. Se você quer fazer seu planejamento na quinta-feira e faz sentido para você, faça. Entendeu? Não é sobre domingo de noite é bom de fazer planejamento. Entendeu? Se para quinta de noite funciona para você, quinta de tarde, faça quinta de tarde, entendeu? Agora, que é legal que toda semana você faça um planejamento, Por quê? Porque cada semana vai ter um movimento diferente na sua vida. Assim como cada dia é único, a sua semana, ela vai exigir coisas diferentes. Então, de uma forma muito simples, como eu sempre falo, ao invés de você ter tarefas do seu dia, faça tarefas para sua semana. Muda tudo. É simples, muda tudo. Faça tarefas para sua semana. Aí olha para sua semana e divide elas. Porque pronto, é a forma mais simples de você lidar com a sua semana, de uma forma leve. Você organiza, que nem o do quebra-cabeça. Pode falar, pode falar.
essa mentalidade de semana faz com que o seu dia fique mais leve. Ele faz parte de um objetivo maior. Então, você otimiza também o seu dia do que você... hoje eu vou planejar meu dia. Aí, amanhã, hoje eu vou planejar meu dia. Mas se eles estão desconexos da onde você quer chegar, isso falta. Então, é muito legal esse esquema de planejar a semana. Assim, estou com o coração partido que a gente já está estourando o nosso tempo. Eu amei, 1 hora. Eu amei, fluiu muito. O pessoal também aqui ficou conectado com a gente. Estou muito grata por você participar. Gente, a live vai ficar salva sim. Então, indiquem para algum amigo aí que precisa dessas dicas tão preciosas que foram uma chuva, ou assista de novo e anote. Siga depois também, eu vou colocar lá o perfil direitinho da Tiane Valdez para vocês seguirem. E muito obrigada pelo convite. Estou honrada por você ter participado aqui. Obrigada para todo mundo também que participou, que perguntou. Foi muito gostoso. Ai, que bom, gente. Eu adorei a interação, viu? O pessoal aqui comprometido, né? Então, parabéns para vocês por estarem buscando conhecimento, alunos, né? Então, foi um prazer. Obrigada tu por ter me convidado. Adorei realmente. Mas o principal, né, gente? Bora executar. Não adianta só você assistir, seja essa live ou outros vídeos, e não fazer nada. Pensa aí, o que foi que eu aprendi? O que eu posso tirar? Dá uma olhada na sua agenda, dá uma olhada no seu planner, vê o que você pode questionar, revisar. Não sai daqui direto para um outro vídeo sem fazer nada, tá? Então, Exato. É isso. O meu recado é bora executar, acelerar, tá? Esse é o recado, viu? Obrigada, gente. Perfeita. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima, Ti. Amei. Beijo, até. Valeu.